Amados irmãos, a paz do Senhor, eu me chamo Ediel Gama, eu sirvo ao Senhor na Assembleia de Deus em Belém do Pará, na congregação Monte Sião, no bairro do Bengui, sob a supervisão do pastor Paulo Sérgio Neves. Hoje eu estarei aqui com os irmãos fazendo o estudo dessa 8ª lição, 1 Coríntios capítulo 11, o culto cristão e a ceia do Senhor. Esta lição ela vai tratar, irmãos, acerca de alguns problemas que apareceram na igreja de Coríntios. O apóstolo Paulo, observou a necessidade de tratá-los. É interessante nós observarmos que o capítulo 11, ele está logo após um elogio que Paulo faz à igreja. Só que após esse elogio, Paulo vai observar, vai trazer à tona alguns problemas que aconteciam ali e eram urgentes ser tratados, para o engrandecimento da obra de Cristo. Nós temos como objetivos da lição, como de praxe, 3. O primeiro é entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunicação com o Senhor. O segundo é identificar a ceia como uma ordenança de cunho espiritual. E o terceiro é reconhecer que a ceia é a renovação e elevação espiritual para a Igreja de Cristo na Terra. O texto áureo encontra-se em 1 Coríntios, capítulo 11, verso 26, e diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. A verdade prática nos diz assim: a Santa Ceia é um memorial que celebra a vida, morte e ressurreição de Cristo até que ele venha. A introdução da lição, ela justamente nos apresenta a realidade que a igreja de Corinto, que a igreja em Corinto estava vivendo naquele momento. Só para nos situarmos, Corinto era uma cidade grega, extremamente famosa por algumas questões. No mundo antigo, ela possuía uma maravilha do mundo antigo, que era o templo da deusa Diana. E esse templo, ele era caracterizado justamente porque haviam prostitutas cultuais. E o que eram essas prostitutas cultuais? Eram moças, e ali nós estamos falando de centenas de moças, que eram tidas como sacerdotisas da deusa Diana, e justamente por essa questão desse sacerdócio, elas praticavam sexo cultual com homens que vinham das mais diversas partes do mundo. E em troca, eles ofereciam sacrifícios, deixavam ofertas no templo da deusa Diana. E uma característica dessas prostitutas era justamente o fato de que elas mantinham o cabelo raspado. E isso aqui já é algo interessante que vai nos explicar o ensinamento de Paulo, especificamente em relação ao véu. Além da questão do uso do véu, nós vamos identificar logo na introdução que o outro problema era a maneira em que a ceia do Senhor estava sendo celebrada pelos irmãos em Corinto. E além disso, vamos falar acerca da questão, aliás, uma outra questão que se aparece nesse momento é o uso dos dons espirituais. E Paulo ele vai utilizar dos capítulos 11 a 14 para exortar a igreja em Corinto. Porém, no capítulo 11 nós já vamos ter, que é a lição de hoje, nós vamos observar justamente a questão da relação entre a mulher e o véu. Além disso, o papel que o homem e a mulher devem exercer dentro da igreja à luz da liderança de Cristo. E, finalmente, a ceia do Senhor propriamente dita. Entrando aqui na questão do uso do véu. Nós precisamos entender que naquele momento, no momento em que Paulo ele chega à Grécia e começa a pregar o evangelho, haviam duas realidades. A primeira, a dos judeus. Os judeus daquela época, muito enviesados pelo farisaísmo, acreditavam que a mulher era uma espécie de um ser inferior e que não necessitava da religião. O ministério de Cristo ele veio, por outro lado, elevar a mulher, tirá-la da condição de inferior e colocá-la em uma posição de igualdade enquanto alma, porém com serviços diferentes do homem, tal qual estabelecido desde a criação do mundo. De outro lado, nós tínhamos as religiões helênicas, em que a mulher ela até tinha um determinado destaque, haviam sacerdotisas, haviam profetisas,
específicas da religião grega, das religiões helênicas, porém essas sacerdotisas, elas estavam, não raras às vezes, elas estavam envolvidas, como já dito anteriormente, em cultos de natureza sexual que pervertiam, inclusive, o papel da mulher, enquanto até mesmo uma sacerdotisa de uma divindade, como era a época. É exatamente nesse conceito que Paulo ele vai esclarecer que os extremos eles devem ser evitados. Passemos agora ao primeiro subtópico, que fala exatamente que os extremos eles devem ser evitados. Para isso, eu chamo a atenção dos irmãos para o texto bíblico que está inserto na revista, que diz o seguinte: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Esse texto encontra-se em 1 Coríntios, no capítulo 11, versículo 1. O que aconteceu naquela situação é que, como dantes dito, as mulheres em Corinto, principalmente as que vinham de uma realidade hebreia, elas saíram de um completo extremo para outro. Por quê? Porque, lembre-se, como foi dito anteriormente, a mulher, naquela ocasião, principalmente para o judaísmo clássico, arcaico da época, ela era considerada um ser de nível inferior. E, de repente, com essa espécie de revolução que Cristo trouxe, a mulher ela passa a ter um novo grau de importância. E o que aconteceu? Infelizmente, algumas mulheres, justamente por estarem agora galgando desse grau de importância, que antes não era reconhecido, elas passaram a querer se igualar aos homens na igreja, o que também não é correto, o que não deveria de forma nenhuma ocorrer. Nós estamos estudando aqui a lição e entendemos aqui que Cristo, que Deus, ele tem o seu próprio padrão, que em nada se confunde com o padrão humano. E no padrão divino, homens e mulheres são igualmente importantes, porém exercendo funções diferentes, de acordo com o que a criação, com o que o Criador estabeleceu. Aqui nós precisamos entender que para aquela época, a cultura ela especificava que o véu era um sinal de pureza. Lembre-se, nós estamos falando de uma época em que o Império Romano era quem dominava culturalmente aqueles locais. Por óbvio, o casamento romano era um momento, como a própria lição diz, o casamento romano era um momento em que ocorria a colocação do véu sobre a noiva. E aquele véu, ele demonstrava justamente que a partir de então a mulher ela já era comprometida, ela já era casada. E qual é a preocupação de Paulo em relação ao véu no cabelo da mulher? Veja, irmãos, nós precisamos entender que quando Paulo ele prega a palavra de Deus, várias pessoas se convertem e acreditamos nós, e a própria história indica isso, que algumas prostitutas cultuais também se converteram. O que começa a causar um certo problema dentro da igreja. Por quê? Porque essas moças que eram socialmente identificadas como prostitutas começam a frequentar as reuniões da Igreja de Cristo. E existe ali em Paulo uma preocupação em distinguir o povo de uma maneira santa. E é exatamente através do véu que ele vai estabelecer essa distinção. Além disso daí, nós precisamos entender que a fé cristã, como a própria revista estabelece, ela pressupõe uma vida de obediência a Deus. Então, nós precisamos também entender que esses ensinamentos que foram dados por Paulo, eles não podem se pautar única e exclusivamente em uma moral da época. Por quê? Qual é o perigo de nós pautarmos os ensinamentos de Paulo exclusivamente na moral da época e buscar revogá-lo nesse momento? É que nós vamos ter outros textos bíblicos que as pessoas vão dizer que Paulo não estava direcionado pelo Espírito de Deus, e sim se pautando em uma moral da época. Veja, quando Paulo vai estabelecer as relações entre homem e mulher na igreja, ele vai dizer, olha, ele não vai buscar a moral estabelecida na época. Paulo, ele vai esclarecer o quê? Que, olha,
primeiramente foi formado Adão. Então, nós precisamos aqui, de uma maneira bíblica, compreender que a verdade estabelecida por Deus lá no Jardim do Éden é justamente uma verdade não de superioridade, mas uma questão de uma hierarquia através da Bíblia, tendo como cabeça o Senhor Deus, seu Filho Jesus, o homem e após a mulher. Por quê? Porque desempenham padrões diferentes. O segundo tópico, ele tem como título Homem e Mulher. A leitura inicia-se em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 11, que diz o seguinte: No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Aqui, irmãos, nós vamos estabelecer de início a quebra da falácia de que a Bíblia seria um livro machista, por de alguma forma privilegiar o homem em detrimento da mulher. Pelo contrário, a Bíblia ela esclarece que homem e mulher não podem ser independentes. Na verdade, ambos são dependentes de Cristo e precisam viver de acordo com os estabelecimentos da lei do Senhor. Na Grécia Antiga, como vai esclarecer o comentarista, as roupas de homens e mulheres eram muito parecidas. O que diferenciava naquele momento ali era a questão do véu. Então, além do problema que foi estabelecido inicialmente na lição, que foi comentado por nós, havia uma questão cultural, sim, naquele momento, mas não se resumia a isso, de que a mulher, ela, quando estava com o véu, indicava que já tinha assumido um compromisso com o homem perante a sociedade. Aqui nós precisamos entendermos que os papéis de homem e mulher, eles são muito bem estabelecidos por Deus. E aqui a gente precisa, desde logo, esclarecer que essa diferença, ela é uma diferença que foi estabelecida por Deus no início e por isso não cabe a nós mudá-la. O homem, ele tem o papel bíblico de prover o lar. A Bíblia, ela exige do homem o sacrifício vital, ou seja, ela exige que, se necessário for, o homem ame a sua esposa a ponto de morrer por ela. Essa mesma exigência não é feita à mulher. E exatamente por isso o homem está superior em hierarquia. Não porque ele é melhor do que a mulher, mas porque os papéis que o homem desenvolve pressupõem, aliás, eles demarcam, eles delimitam, eles exigem uma responsabilidade maior. Veja, aqui nós estamos falando de homens que estariam dispostos a amar tanto as suas esposas a ponto de entregar a sua vida por elas. E isso foi falado de maneira clara no Novo Testamento pelo apóstolo Paulo. Além disso daí, nós precisamos entender que o padrão de relacionamento que Deus estabeleceu na comunidade cristã, ele é mostrado pelo apóstolo Paulo aos Coríntios. E ele demonstra também que existe uma ordem no reino de Deus. Essa hierarquia que é estabelecida por Deus, volto a dizer, não tem nada a ver com o machismo, ou não tem nada a ver com o fato de o homem ser melhor do que a mulher, mas justamente os papéis diferentes que eles desenvolvem pressupõem, aliás, necessitam uma cobrança em prismas diferentes, cobranças essas feitas pelo próprio Deus. Passando aqui ao terceiro ponto, a mulher e o véu. O terceiro ponto, ele inicia com o seguinte versículo: Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus sem trazer o véu? Nós já observamos que, naquela ocasião, a cultura pressupunha que o véu era indicador de honradez à mulher e de dignidade feminina. Apenas as prostitutas e sacerdotisas cultuais do culto pagão saíam sem o véu. E aqui nós precisamos estabelecer que há um cuidado de Paulo justamente com essas prostitutas que se convertem a Cristo. Imagine você, irmão, uma prostituta cultual se converte a Cristo
está congregando com os irmãos e ela é abordada, tá, justamente por conta do seu cabelo que ainda estava crescendo, por um homem que exige dela sexo por conta daquele ofício que ela tinha antigamente. Paulo, na verdade, ele está tendo um cuidado absurdo, um cuidado paternal com a igreja, ao exigir que a mulher ela tivesse o cuidado de cobrir a sua cabeça. Assim, em primeiro lugar, não haveria distinção entre os irmãos, ou seja, não haveria ali, por exemplo, alguém que pudesse julgar, dizer, olha, fulano é ex-prostituta, então ela está com o cabelo grande e tal. Da mesma forma, não haveria também a possibilidade dessas mulheres serem expostas a riscos desnecessariamente, e o culto, a ordem no culto, ela retornaria. Lembrando que o que Paulo busca aqui é justamente o restabelecimento da ordem no culto. Por outro lado, também vamos lembrar que como a realidade da época pressupunha que a mulher era um ser inferior, algumas mulheres, alguns estudiosos vão dizer, que algumas mulheres elas realmente não tinham o entendimento do que era esclarecido no culto. E aí imagine você, está acontecendo um debate teológico numa sinagoga ou num culto cristão. E aí, quando chega a determinado momento, a mulher ela não entende. E no meio do culto, ela levanta a mão e questiona o seu marido, que está do outro lado, para que ele lhe explique o que é aquilo. Veja, havia uma balbúrdia sem tamanho. E Paulo ele diz, olha, a mulher, ele instrui a mulher que nesse momento, se ela achar melhor, que ela consulte o seu marido em casa. O objetivo de Paulo não era inferiorizar a mulher, pelo contrário, era trazer a ordem no culto para o bom ensino da palavra de Deus e o crescimento da igreja em Corinto. Amados irmãos, antes de adentrarmos ao segundo ponto, eu gostaria de falar principalmente com você, professor. Não esqueça que nós estamos no programa de educação cristã continuada. Então, nós precisamos nos educar a sermos melhores cristãos. E a leitura, o estudo da revista, ele em momento algum substitui a leitura do texto bíblico. Então leia, releia, medite, para que quando você for falar com os seus alunos, o texto esteja bem fresquinho na sua mente, você tenha o domínio do assunto e o mais importante, você não venha a ser puxado por questões triviais, questões colaterais, que no caso vão acabar fugindo do cerne da aula. Retornando aqui à lição, o segundo ponto ele vai falar acerca da ceia do Senhor. O primeiro subtópico desse segundo tópico fala da ceia como uma ordenança. O primeiro inicia-se com o seguinte trecho, 1 Coríntios, capítulo 11, verso 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. A ceia, ela é, no nosso caso, no caso do cristão protestante pentecostal, juntamente com o batismo, a ceia, ela é uma ordenança que nós fazemos questão de ostentar em nossos cultos, de forma que o batismo é a forma pela qual o cristão tem acesso à ceia. Há muito tempo se convencionou desse sentido e é importante, irmãos, que como está esclarecido na revista, você, professor, venha perguntar, venha questionar ao seu aluno se todos podem tomar da ceia. E a resposta é óbvia, não. Por que não? Porque a ceia é um indicativo que você está em comunhão com o corpo de Cristo. Se a pessoa não está em comunhão com o corpo de Cristo, por óbvio, ela não vai poder ser participante da ceia do Senhor. A exortação de Paulo aos irmãos que estavam em Corinto, ela é no sentido de esclarecer, como diz a lição, que a ceia não é uma cerimônia vazia na qual os fiéis digerem pão e vinho, mas sim uma doutrina bíblica embasada em ordenança clara e direta de Jesus durante o seu ministério terreno, com objetivos bem definidos. Observa, irmão, que é muito claro lá no versículo 23 que Paulo ele fala assim, porque eu recebi do Senhor
o que também vos entreguei. Há uma ordenança muito clara de Jesus aos seus discípulos e esse ensino apostólico ele foi passado para a igreja primitiva e continua até os nossos dias. A ceia do Senhor, ela é uma ordenança, mas ela não é uma ordenança vazia. Cristo, ele inclusive estabelece as condições da ceia do Senhor. Ele estabelece de que forma a ceia deve ocorrer entre os membros do corpo de Cristo. E por fim, Cristo também estabelece as consequências para a formalização do ato sem atender os requisitos necessários. E mais ainda, Cristo, ele deixa muito claro os propósitos da ceia. Um propósito em especial, anunciar a morte do Senhor até que ele venha. Para isso, nós precisamos entender que a ceia do Senhor é um instrumento de comunhão da Igreja de Cristo para com Deus. Deus, Jesus e o Espírito Santo, eles, no ato da ceia, é como se nós estivéssemos participando, novamente tomando parte no sacrifício de Cristo, o aceitando, o recebendo em nossas vidas e testemunhando aos irmãos e ao mundo que Cristo um dia morreu pelos nossos pecados e esse sacrifício existe e ele está bem vigorante até os dias atuais e a igreja necessita, por isso mesmo, anunciar a morte de Cristo. E essa ordenança, ela tem prazo de validade. Qual é o prazo de validade? Até o retorno do Senhor. O segundo subtópico, ele vai falar justamente acerca dos elementos da ceia. E ele inicia falando o seguinte, o texto está em 1 Coríntios capítulo 11, versos 23 e 25, que fala o seguinte: E enquanto comiam, tomou Jesus um pão, e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: Tomai, isto é o meu corpo. Tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Os elementos da ceia do Senhor são o pão e o cálice. O pão, ele claramente simboliza o corpo de Cristo, ao passo que o cálice, ele simboliza o sangue derramado por nós. E por que é interessante que nós tenhamos a compreensão do simbolismo da ceia de Cristo? Pois bem, irmãos, vejam o seguinte, o corpo de Cristo, aquele corpo dilacerado pela cruz, pelos cravos, pela coroa de espinho, ele foi entregue por nós. E a partir deste sacrifício, nós, como aquele sacrifício de Cristo, ele foi tomando um castigo que era nosso, nós temos por direito, ao receber Cristo como Salvador, a integrarmos o corpo de Cristo. Por quê? Porque o corpo de Cristo, ele foi justamente dilacerado em prol do meu e do seu pecado. O seu pecado, o meu pecado, deveria ser punido nos nossos corpos, com a morte, com a danação eterna. E Cristo não, entregou o seu corpo para que nós tivéssemos vida em abundância. A partir disso, observa-se que o pacto de sangue selado na cruz se deu através do derramamento de todo o sangue de Cristo. E onde é que a gente pode observar isso? Quando o soldado romano, ele fura do lado de Cristo, nós observamos que a Bíblia, ela diz que Cristo verteu água e sangue misturado, ou seja, quase não havia mais sangue em seu corpo. E exatamente foi através do derramar do sangue de Cristo que nós hoje podemos professar, nós podemos gozar, usufruir de uma nova vida. E é exatamente isso que a ceia do Senhor vem lembrar, o sacrifício de Cristo. Que um dia Cristo entregou o seu corpo e deixou derramar todo o seu sangue em prol de nós, da minha vida, irmão, da tua. Professor, você precisa esclarecer para o seu aluno que a ceia do Senhor é um lembrete santo que nós precisamos ter em mente todas as vezes que cearmos, é que Cristo, ele
tomou sobre si um castigo que era nosso. A justiça divina reclamava a nossa punição, mas Cristo tomou o nosso lugar. É por isso que nós, todas as vezes, comemos o pão, simbolizando o corpo de Cristo, e bebemos o vinho, o suco da uva, simbolizando o seu sangue. E uma questão extremamente necessária que você, professor, precisa enfatizar na sala de aula é a parte final deste tópico, que fala o seguinte: um fato curioso em relação ao vinho é que se trata de uma confirmação do compromisso de noivado nos tempos bíblicos. Depois de pagar o dote, o jovem trazia o contrato de casamento, também chamado de pacto da aliança. E por último, era oferecida à noiva uma taça de vinho. Se ela bebesse o vinho, estava aceitando o compromisso com o jovem. Simbolicamente, a ceia é o momento no qual a noiva e a igreja celebra a aliança, ou seja, o seu compromisso com o noivo, ou seja, Cristo, ele já se entregou por nós. Lembre-se, relação de homem e mulher, Cristo, ele representa aqui o noivo e nós a noiva. Cristo, ele se entregou por nós, morreu, deixou seu corpo ser dilacerado e gastou até a última gota de seu sangue, justamente para quê? Para nos ter em sua eterna companhia nas mansões celestiais. Todas as vezes que nós bebemos o cálice, nós estamos relembrando este compromisso maravilhoso de Cristo para conosco. Por fim, o último subtópico fala acerca do significado da ceia de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26 diz o seguinte: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor, até que ele venha. Aqui, entrando mais aprofundadamente, a gente precisa entender que a ceia é, acima de tudo, um memorial. É justamente o momento que nós vamos lembrar, rememorar o sacrifício tão maravilhoso que Cristo fez por nós. Nós estávamos como ovelhas desgarradas sem pastor. Nós estávamos condenados ao fracasso, à danação eterna. Não havia nada além de tristeza para o ser humano. Mas Cristo, ele vem, se entrega por nós, e nós precisamos entender que apesar de todo o sofrimento e a dor que o Calvário trouxe a Cristo, esse sofrimento e dor, ele foi necessário para que hoje nós celebrássemos a vida com Cristo, para que nós hoje tivéssemos o prazer de desfrutar, de gozar da alegria da salvação. Aqui é interessante um ponto que o comentarista esclarece. Ele diz o seguinte: para o catolicismo, os elementos se transformam em carne e sangue no momento da Eucaristia, dogma conhecido por transubstanciação. Isso daí, irmãos, até o reformador Lutero, ele acreditava, chegou a acreditar nisso daí, de que no momento quando nós comíamos, realmente o sangue, por uma mágica divina, por assim dizer, se transformava na carne, no corpo de Cristo, o pão se transformava na carne de Cristo e o cálice se transformava no sangue de Cristo. Mas não é isso. Existe aqui, na verdade, um simbolismo que foi esclarecido por Cristo, tá? E justamente esse simbolismo ele é estabelecido na perspectiva bíblica de 1 Coríntios, capítulo 11. Justamente este simbolismo estabelecido para que nós viéssemos a lembrar, a rememorar a cada vez que comêssemos o pão e bebêssemos o cálice do sacrifício que Cristo fez e anunciar que este sacrifício continua a ocorrer. Aliás, ele continua a ser oferecido ao pecador até que Cristo venha. Um dia, irmão, nós não precisaremos mais fazer isso, nós não precisaremos mais anunciar o sacrifício de Cristo. Mas nesse dia, infelizmente, para quem não receber esse sacrifício, ele não estará mais valendo. Infelizmente, este sacrifício ele não estará mais sendo oferecido. Pelo contrário, mas para nós que aceitamos, este sacrifício chegará ao seu ápice, ao seu clímax, que é justamente as bodas do Cordeiro, que se Deus quiser, um dia eu, você, professor, o seu aluno, todos estaremos com Cristo, gozando. Enquanto esse dia não chega, é necessário que este sacrifício seja anunciado através do ato da ceia. Pois bem, irmãos, chegamos ao último tópico da revista, que fala exatamente acerca da festa da salvação.
Tá? Esse último tópico ele é justamente para tratar acerca das instruções finais acerca da ceia. Tá? Professor, seria interessante que você esclarecesse ao seu aluno, fizesse uma breve digressão apenas para estabelecer como se dava a ceia do Senhor com os irmãos que estavam em Corinto. A ceia do Senhor, ela ocorria pelo menos uma vez por semana, vão dizer os historiadores, e ela era precedida pela festa do amor, pela festa do ágape. E essa festa, ela está descrita lá no livro de Judas, na epístola de Judas, no versículo 12. E como se dava essa festa? Era simples. Todos os irmãos, eles se reuniam e celebravam uns com os outros através de um banquete. E como era que ocorria isso daí? Pois bem, as pessoas que tinham mais posses levavam comida, assim como os pobres, aliás, as pessoas que tinham menos posses levavam, enfim, o que tivessem ali, e alguns realmente não tinham o que comer e não levavam nada. E era chamada de festa do amor justamente porque era a oportunidade que, por exemplo, os irmãos que eram mais abastados, eles poderiam compartilhar do que tinham para com os necessitados naquele momento. Só que o que acontecia? Paulo, ele tomou conhecimento que, ao invés de acontecer isso daí, os irmãos, quem tinha muito, comia até fartar-se, cometia o pecado da glutonaria. Depois, embriagava-se de tanto vinho, né? Ou seja, além disso, cometia o pecado da embriaguez. Ao passo que várias pessoas, os irmãos mais pobres que não tinham o que comer, passavam fome, justamente porque não tinham o que comer. Ou seja, a festa do Senhor e, consequentemente, a ceia, ao invés de se tratar de uma festa da salvação, era uma festa de pecados. Que pecados? O pecado da avareza, o pecado da embriaguez. E é exatamente neste sentido que Paulo ele vai esclarecer algumas questões aqui. A ceia do Senhor, como já dito, é uma ordenança de Cristo e ela é regularmente celebrada pela igreja. Nós, protestantes, nós temos o hábito de uma vez por mês, primeiro domingo do mês, nós celebramos a ceia do Senhor, não naquele contexto de um banquete, a festa do ágape, apenas o cálice e o vinho. Por isso, nós precisamos entender que a ceia do Senhor, ela possui alguns requisitos, que eles são requisitos divinos e são repisados, ou seja, eles são ressaltados por Paulo quando passa essa instrução aos irmãos em Corinto. E que requisitos seriam esses? O primeiro, examinar a si mesmo. Paulo ele fala o seguinte: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Isso está em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. O que Paulo está esclarecendo ali? Irmãos, é que a salvação, ela é pessoal. O homem, ele precisa ser um juiz de si mesmo. Justamente para quê? Para que não venha a incorrer em pecado ao participar da ceia. O juízo que Paulo fala acerca disso aqui trata-se de uma autoanálise do homem acerca da possibilidade, acerca do fato de a sua vida estar ou não pautada nos padrões bíblicos para assim, então, o homem decidir se pode ou não participar da ceia da forma em que está. É por isso, irmãos, que não raros são as vezes que alguns irmãos, quando observam a impossibilidade de continuarem como estão e participarem do sacramento da ceia, esses irmãos, eles vão à frente, pedem perdão à igreja, recebem o perdão e logo em seguida eles participam da ceia de uma maneira correta, com o coração livre, limpo. Professor, é importante que você esclareça ao seu aluno que pedir perdão à igreja no momento da ceia não é errado. Pelo contrário, trata-se do cumprimento
cumprimento do mandamento. A pessoa que pede perdão é uma pessoa que está cumprindo a recomendação de Paulo. Ela está examinando a si mesmo, observando que não tem a possibilidade de comer do pão, que a sua vida em algum momento não está pautada com os ensinamentos de Cristo, com a realidade bíblica estabelecida, e então ela pede perdão, a igreja biblicamente perdoa este irmão, e logo em seguida esse irmão ceia. Essa é a maneira mais correta de viver o evangelho no que diz respeito à ceia do Senhor. Ora, se nós não estamos dignos, o nosso Senhor, o nosso Deus é rico para perdoar pecados. A igreja, ela deve ser a imagem e semelhança de Deus. Então também nós perdoamos os pecados dos nossos irmãos contra nós mesmos e logo em seguida o irmão está livre para novamente, em gozo, em celebração, reintegrar o corpo de Cristo e participar dessa coisa tão maravilhosa que é a ceia do Senhor. O segundo subtópico deste terceiro ponto, ele fala exatamente acerca de discernir o significado. O significado do quê, irmãos? Vamos lá. 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 29. Professor, entenda aqui. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Entenda o seguinte, professor. É interessante que você passe aos seus alunos que o juízo que Paulo está falando aqui, ele está falando de condenação. Esse juízo, essa palavra juízo, é no sentido de condenação. Ou seja, aquele que não julga a si mesmo, tá? Ou aquele que julga a si próprio, percebe que não pode tomar a ceia do Senhor da forma que está, e ainda assim participa da ceia sem discernir do corpo de Cristo, ele está bebendo e comendo condenação para si. E como é que ocorre o comer e beber condenação para si? É simples. Quando você faz pouco caso do corpo de Cristo, quando você está tripudiando do corpo de Cristo, você corre o risco de ter a sua mente cada vez mais cauterizada, pois a ceia, como nós já vimos no tópico anterior, é um momento de perdão, mas se você, mesmo sabendo que está errado, rejeita o perdão, você está como Faraó, permitindo que o seu coração seja endurecido. E justamente Paulo ele vai culminar dizendo, olha, por conta disso, não são poucos que já até morreram. E mais ainda, existem fracos e doentes entre vós. Essa questão de fraqueza e doença, nós precisamos entender aqui que é um contexto espiritual. E como é que a gente observa? Ele diz, olha, não são poucos os que já dormem ou os que já estão mortos. Se Paulo está dizendo que há no meio daquela igreja gente morta, a gente não pode entender como pessoas literais. Nós estamos falando de pessoas espiritualmente mortas. Por quê? Porque não discernir o corpo e o sangue de Cristo é algo que faz mal para nós enquanto cristãos. É algo que faz mal para a nossa vida cristã. É muito sério. O sacramento da ceia é algo sério, é seríssimo. Nós não podemos fazer disso tábula rasa. Nós não podemos fazer de um mandamento do Senhor tábula rasa. Não nos é permitido, em hipótese alguma, fazer da ceia mais um momento de descontração, um momento social. Na verdade, lembre-se, é um momento em que nós nos regozijamos enquanto corpo de Cristo. Nós nos regozijamos entre nós e anunciamos ao mundo que um dia Cristo morreu por nós. E nós precisamos estar em perfeitas condições de assim celebrar. Lembre-se, discernir, e aqui eu vou recorrer ao auxílio da revista, significa evitar de participar indignamente e sem arrependimento. Irmãos, a ceia do Senhor, ela é destinada aos que creem em Cristo. E se nós cremos em Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós precisamos entender que Cristo
Para nos salvar, nós precisamos pedir perdão, reconhecer que estamos errados. O perdão de pecados sem o reconhecimento do erro, ele não existe. Cristo, ele só perdoa aqueles que reconhecem o pecado, que pedem o perdão. Não há possibilidade da pessoa receber o perdão de Cristo e provar do reino de Deus sem antes essa pessoa pedir perdão, reconhecer-se como errado e buscar com lágrimas o arrependimento perante o Senhor e perante a igreja contra a qual pecou. O terceiro subtópico, ele fala de anunciar a morte e a volta do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26 diz assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Irmãos, o comentarista, ele traz um dado muito interessante. Ele diz o seguinte: olha, nos tempos de Jesus, depois que selavam um compromisso de casamento, o noivo não poderia tomar nada que fosse produto da uva até o momento do casamento. Já para a noiva, a ordem era oposta. Ela estava liberada para beber um cálice de vinho, a fim de lembrar que em breve seu noivo voltaria para tomá-la como sua esposa e levá-la para seus aposentos. A Igreja de Cristo, ao cear, relembra do seu compromisso com o Senhor Jesus, anunciando que ele em breve voltará. Sabe o que é interessante? Lá no Evangelho de Lucas, que apresenta Cristo como um homem perfeito, Cristo, ele fala claramente, quando está ceando com os seus apóstolos, que é a última vez que ele vai beber do suco da vide, que é a última vez que ele beberá do vinho. Aquilo ali, Cristo ele estava justamente esclarecendo, apresentando a si mesmo como um noivo que um dia virá nos buscar. E tal qual o relacionamento do noivo e da noiva, nós, simbolicamente, ao tomarmos o cálice de Cristo, ao tomar este cálice, claro, antes nos examinando para comer do pão e beber do cálice, antes fazendo o exame de consciência e pedindo o perdão caso estejamos errados, discernindo corretamente o significado do corpo de Cristo. Quando nós bebemos este cálice, nós estamos, além de anunciar a volta do Senhor, nós estamos nos lembrando que este momento, ele é unicamente uma sombra daquilo que há de vir. Que um dia, nós estaremos nas nuvens, nós estaremos com o Senhor, nós estaremos nos céus, nos altos céus, nas bodas do Cordeiro, não mais anunciando a morte do Senhor até que venha, mas gozando plenamente do sacrifício da salvação. A aplicação pessoal, por fim, ele diz o seguinte: a ceia é uma ordenança do Senhor como um memorial da sua morte e ressurreição. Além disso, ela anuncia a volta gloriosa do Senhor Jesus. Irmãos, primeiramente falando, essa lição nos trouxe coisas importantíssimas. Em primeiro lugar, no mundo pós-moderno em que vivemos, nós precisamos esclarecer que Cristo tem um padrão perfeito. E esse padrão ele não se altera com o passar do tempo. A mulher, ela foi criada a partir do homem em imagem e semelhança de Deus. A mulher, ela não é um ser inferior. Pelo contrário, Cristo, ele restabeleceu o padrão do Éden com a sua morte nas nossas relações. A mulher ela não é um ser inferior, mas ela deve submissão em Cristo ao homem. Isso não significa de forma alguma inferioridade. Isso significa aceitar o padrão de Deus, que é mais elevado que qualquer padrão mundano. Deus ele não é machista. Pelo contrário, também Deus não é feminista. Deus é um Deus justo e tem um padrão próprio. Em relação à ceia do Senhor, nós precisamos entender que não há ato mais sagrado para a igreja do que a ceia do Senhor. O corpo de Cristo, quando ceia, está em festa, está regozijando com o seu Senhor. Lembrando que um dia Cristo se entregou por nós. Cristo sofreu todo o castigo que era nosso, para que nós tivéssemos vida eterna.
e um dia ele voltará. E nós gozaremos plenamente, tal qual em um casamento da sua presença, pelo século dos séculos. Por isso a ceia não pode ser banalizada. A ceia ela não pode ser tomada por pessoas que não integrem o corpo de Cristo. Na nossa realidade, ela não pode ser tomada por quem ainda não desceu as águas. Ela não pode ser tomada por quem está em pecado e não se arrepende do seu pecado. Nós precisamos entender que o nosso Deus é um Deus de amor e de justiça. A justiça de Deus, ela não está em adversidade ao seu amor. Pelo contrário, Deus complementa o seu amor com justiça. Ele é amoroso ao nos anunciar a salvação, mas ele é justo em respeitar a nossa decisão de não aceitá-lo e as consequências que nós eventualmente colheremos em caso dessa recusa, como também as bênçãos, os benefícios que teremos ao aceitá-lo e ao escolhermos viver uma vida de acordo com os seus mandamentos e cumprindo os sacramentos por ele deixar. Eu agradeço a você que ficou até aqui. Eu desejo a você uma aula abençoada, que você e os seus alunos possam estudar e se deleitar nas verdades bíblicas expostas no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Amados irmãos, foi um prazer estar com você. Eu agradeço a Deus pela sua atenção. Eu espero sinceramente que essa aula tenha sido realmente um bom subsídio para você, professor, passar na sua classe para os seus alunos. Até o nosso próximo encontro. As próximas aulas estarão semanalmente no nosso canal e eu te incentivo a justamente a cada semana buscar o conhecimento de Deus para que a sua obra, para que a obra de Deus venha a crescer todos os dias com a nossa ajuda como ferramentas em Cristo Jesus.